Nossa narrativa se inicia no antigo reino da Pérsia, onde os judeus viviam como exilados sob o domínio do rei Xerxes. Entre eles, havia uma jovem e linda mulher chamada Ester, que se tornaria uma figura de grande influência e salvaria seu povo da destruição. Na cidadela de Susa, o rei Xerxes organizou um grande banquete que durou 180 dias, mostrando a riqueza e o esplendor de seu reino. Após esse período, ele promoveu uma festa de 7 dias para toda a população. No 7º dia, já alterado pelo vinho, o rei Xerxes pediu que a rainha Vasti se apresentasse perante ele para mostrar sua beleza, mas a rainha se negou, o que deixou o rei furioso. Seguindo o conselho de seus assistentes, Xerxes retirou o título de rainha de Vasti. Para encontrar uma nova rainha, foi realizada uma busca por todo o império em busca das virgens mais bonitas, que foram levadas para o harém do rei sob a supervisão de Hegai, o eunuco encarregado das mulheres. Dentre essas mulheres, estava Ester, também conhecida como Hadassa, uma órfã que foi criada por seu primo Mardoqueu. Mardoqueu orientou Ester a não revelar sua nacionalidade e origem familiar. Após 1 ano de tratamentos estéticos, cada jovem mulher seria apresentada ao rei Xerxes. Quando chegou a vez de Ester, ela encantou a todos que a viam, incluindo o rei. Xerxes ficou tão impressionado com a beleza e elegância de Ester que a coroou como rainha, substituindo Vasti. Ester manteve sua identidade judaica em segredo, seguindo o conselho de Mardoqueu. Enquanto isso, Mardoqueu, que estava na porta do palácio, ouviu sobre um plano para assassinar o rei Xerxes. 2 oficiais do rei, Bigã e Teresh, tramaram para matar o monarca. Mardoqueu avisou a rainha Ester sobre essa conspiração, e ela comunicou ao rei, acreditando a informação a Mardoqueu. A situação foi investigada, comprovou-se verdadeira e os 2 conspiradores foram enforcados. Esse registro foi feito no livro dos anais na presença do rei. Um agagita chamado Amã foi promovido pelo rei Xerxes à mais alta posição entre os nobres. Todos os oficiais reais na entrada do palácio se curvavam e prestavam homenagens a Amã, conforme a ordem do rei, mas Mardoqueu se recusou a se curvar ou prestar homenagens a ele. Amã ficou furioso e planejou destruir não apenas Mardoqueu, mas também todo o povo de Mardoqueu, os judeus, em todo o reino de Xerxes. Para escolher o dia mais propício para executar seu plano, Amã lançou a sorte, conhecida como Pura em hebraico, e ela caiu no 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar. Amã então se dirigiu ao rei Xerxes e disse: existem pessoas que estão dispersas entre os povos em todas as províncias do seu reino e que se mantêm separadas. Seus costumes são diferentes dos de todos os outros e não seguem as leis do rei. Não é do interesse do rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que seja emitido um decreto para eliminá-los, e eu depositarei 10.000 talentos de prata no tesouro real. O rei retirou seu anel de sinete e o entregou a Amã para que ele selasse o decreto. O decreto foi enviado por mensageiros a todas as províncias do rei, ordenando a morte de todos os judeus, tanto jovens quanto velhos, mulheres e crianças, em um único dia, no 13º dia do 12º mês, e para saquear seus bens. A cidade de Susa ficou confusa, enquanto o rei e Amã se sentavam para beber. Quando Mardoqueu soube do decreto, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e se cobriu de cinzas, entrando na cidade em prantos. Em todas as províncias onde o edito do rei chegava, houve intenso luto entre os judeus, que jejuavam, choravam e lamentavam. As servas e eunucos de Ester foram até ela para informar sobre Mardoqueu. Preocupada, ela enviou roupas para ele, mas ele não as aceitou. Então, Ester mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei que a servia, e pediu que descobrisse o que estava afligindo Mardoqueu. Mardoqueu contou tudo a Ataque, inclusive o valor que Amã havia prometido depositar no tesouro real para exterminar os judeus. Ele também entregou uma cópia do edito de aniquilação para que Ester pudesse ver e a encorajou a se apresentar ao rei para pedir misericórdia e interceder por seu povo. Ataque retornou e informou Ester sobre o que Mardoqueu havia dito. Em seguida, ela o instruiu a comunicar a Mardoqueu tudo o que os oficiais do rei e o povo das províncias reais sabem, que qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem ser convocado estará sujeito a uma única lei, a pena de morte, a menos que o rei estenda o cetro de ouro para ele. Quando Mardoqueu recebeu as palavras de Ester, ele respondeu: não pense que, por estar na casa do rei, você será a única a escapar entre todos os judeus, pois se você ficar em silêncio, a ajuda e a libertação dos judeus virão de outro lugar, mas você e sua família perecerão.
E quem pode dizer se você não chegou à sua posição de rainha para um momento como este? Esther então enviou uma resposta a Mardoqueu: reúna todos os judeus que estão em Susa e jejuem por mim. Não comam nem bebam por 3 dias, noite e dia. Eu e minhas servas também jejuaremos do mesmo modo que vocês. Depois disso, irei até o rei, mesmo que isso vá contra a lei, e se eu tiver que morrer, que morra. No terceiro dia, Esther vestiu suas roupas reais e se pôs no pátio interno do palácio, diante do salão do rei. Quando o rei Xerxes avistou ela, ele ficou satisfeito e estendeu seu cetro de ouro, salvando sua vida. O que acontece, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até metade do reino poderá ser concedido a você. Esther então convidou o rei e Amã para um banquete que tinha preparado. Durante a refeição, o rei questionou Esther sobre seus desejos. Esther decidiu convidar o rei e Amã para outro banquete no dia seguinte, onde revelaria seu pedido. Amã saiu alegre e animado, mas ao avistar Mardoqueu na porta do rei e notar que ele não se levantou nem mostrou medo diante dele, ficou tomado pela raiva. No entanto, Amã conseguiu se controlar e voltou para casa, chamando seus amigos e sua esposa Zeres. Ele se gabou sobre sua vasta fortuna, seus muitos filhos e todas as honras que o rei lhe havia concedido. E não é só isso, disse Amã. Sou o único convidado que a rainha Esther levou para acompanhar o rei ao banquete que ela organizou, mas tudo isso não me traz felicidade enquanto vejo aquele judeu Mardoqueu sentado na porta do rei. A esposa de Amã, Zeres, e seus amigos recomendaram: construa uma estaca que tenha 50 covados e sugeriu ao rei que mandasse Mardoqueu ser empalado nela. Em seguida, ele deveria ir ao banquete com o rei e aproveitar a festa. Essa ideia agradou a Amã, que mandou levantar a estaca naquela mesma noite. O rei, incapaz de dormir, decidiu que trouxessem o livro das crônicas para ser lido para ele. Nesse livro, foi encontrado que Mardoqueu havia denunciado Bigtã e Teresh, que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. O rei perguntou: que honra foi dada a Mardoqueu por isso? A resposta dos servos foi que nada havia sido feito por ele. Na manhã seguinte, Amã entrou na corte para pedir a execução de Mardoqueu. Antes que pudesse falar, o rei perguntou o que deveria ser feito por aquele que ele gostaria de honrar. Pensando que o rei se referia a ele, Amã sugeriu que preparassem um manto real que o próprio rei usou, e um cavalo que ele havia montado, que tivesse um emblema real. Que um dos príncipes mais nobres do rei seja encarregado de vestir o homem que o rei deseja honrar e levá-lo montado no cavalo pelas ruas da cidade, anunciando: assim se faz ao homem que o rei deseja honrar. Para sua surpresa, o rei ordenou que Amã honrasse Mardoqueu dessa maneira. Após a procissão com Mardoqueu, Amã voltou para casa desolado, mas foi convocado para o segundo banquete de Esther. Durante o evento, o rei Xerxes perguntou a Esther qual era seu pedido. Ela respondeu: se eu encontrei favor em seus olhos, majestade, e se lhe agrada, por favor, conceda-me minha vida. Este é o meu pedido, e o meu povo também. Nós fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. O rei Xerxes questionou: quem é o responsável por isso? Onde está essa pessoa? Esther declarou: é um adversário, um inimigo, esse vil Amã. Nesse momento, Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Em fúria, o rei se levantou e saiu para o jardim do palácio. Amã permaneceu para implorar a Esther por sua vida. Quando o rei retornou, encontrou Amã caindo sobre o sofá onde Esther estava reclinada. O rei exclamou: ele ousa até mesmo atacar a rainha enquanto está comigo na casa? Assim que as palavras saíram da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos, comentou: há uma estaca de 50 covados ao lado da casa de Amã. Ele ergueu para Mardoqueu. O rei ordenou: levem-no até lá. Assim, levaram Amã até a estaca que ele mesmo havia preparado para Mardoqueu. Depois disso, a raiva do rei diminuiu. Nesse mesmo dia, o rei Xerxes deu a propriedade de Amã à rainha Esther, e Mardoqueu se apresentou ao rei, pois Esther havia contado como ele estava relacionado a ela. O rei retirou seu anel de sinete, que havia tomado de Amã, e o entregou a Mardoqueu. Esther designou Mardoqueu para cuidar dos bens de Amã. Então, Esther implorou novamente ao rei, ajoelhando-se a seus pés e chorando, pedindo que trouxesse fim ao plano maligno de Amã. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther, e ela se posicionou diante dele.
Se o rei achar que é correto, disse ela, e se ele me considerar digna, que se elabore um novo decreto que anule as ordens que Amã planejou e escreveu para exterminar os judeus em todas as províncias do rei, pois como posso suportar ver a destruição do meu povo? O rei Xerxes respondeu: como Amã atacou os judeus, dediquei suas propriedades a Ester. Agora, escreva outro decreto em nome do rei em favor dos judeus, da forma que você achar melhor. Selá-lo com o anel de sinete do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com seu anel pode ser anulado. Os secretários reais foram convocados e redigiram todas as instruções de Mardoqueu para os judeus e para os nobres das 127 províncias. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou os despachos com o anel do rei e os enviou por mensageiros a cavalo. O edito do rei dava aos judeus o direito de se reunir e se defender, além de destruir qualquer força armada que pudesse atacá-los. O dia determinado para os judeus realizarem isso foi o 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar. Os mensageiros partiram, estimulados pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Susa. Quando Mardoqueu saiu da presença do rei, estava vestindo roupas reais de azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto roxo. A cidade de Susa celebrou com grande alegria pela causa dos judeus. Foi um momento de felicidade, alegria e honra. No 13º dia do 12º mês, o edito deveria ser executado. Nesse dia, os inimigos dos judeus esperavam sobrepujá-los, mas a situação se reverteu e os judeus passaram a ter a vantagem. Eles se reuniram em suas cidades e atacaram aqueles que tentavam destruí-los. Ninguém conseguia resistir a eles, pois o medo dos judeus havia dominado toda a população da cidadela de Susa. Os judeus mataram 500 homens e também os 10 filhos de Amã, mas não se apropriaram da pilhagem. O número de mortos na cidadela de Susa foi relatado ao rei naquele mesmo dia. O rei perguntou à rainha Ester: os judeus mataram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidadela de Susa. O que aconteceu nas outras províncias do rei? Qual é seu pedido? Será atendido. Ester respondeu: permita que os judeus realizem também amanhã o edito deste dia e que os 10 filhos de Amã sejam enforcados em estacas, assim como seu pai. O rei deu a ordem para que isso fosse feito. Enquanto isso, os judeus nas províncias do rei se reuniram para se proteger e conseguiram o alívio de seus inimigos, matando 75.000 deles, mas não tocaram na pilhagem. Isso ocorreu no 13º dia de Adar, e no 14º dia descansaram e transformaram-no em um dia de celebração e alegria. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus nas províncias do rei Xerxes, solicitando que celebrassem anualmente os dias 14 e 15 do mês de Adar como o momento em que os judeus foram aliviados de seus inimigos. Ele os orientou a observar esses dias como épocas de festa e alegria, trocando presentes de comida entre si e fazendo doações aos necessitados. Os judeus concordaram em dar continuidade à celebração que haviam começado, seguindo as instruções de Mardoqueu. Assim, esses dias passaram a ser conhecidos como Purim, nome derivado da palavra pur. Os judeus comprometeram-se a manter o costume de que eles e seus descendentes deveriam, invariavelmente, celebrar esses 2 dias todos os anos. Esses dias de Purim deveriam ser sempre celebrados pelos judeus, e sua memória nunca deveria se apagar entre seus descendentes. O rei Xerxes impôs tributos em todo o império. Todos os seus atos de poder e força, juntamente com o relato completo da grandeza de Mardoqueu, estão registrados nos anais dos reis da Média e da Pérsia. Mardoqueu, o judeu, ocupou a 2ª posição. Em destaque em relação ao rei Xerxes, Mardoqueu era reconhecido entre os judeus e muito respeitado por seus compatriotas, pois lutava pelo bem de seu povo e defendia o bem-estar de todos os judeus. A vida de Ester serve como um forte lembrete de coragem e fé. Sua bravura e sabedoria diante de grandes perigos conseguiram salvar seu povo e deixaram um legado duradouro de esperança e libertação. Através de sua história, aprendemos sobre a importância de lutar pelo que é certo, mesmo quando isso implica arriscar nossas vidas, e o imenso impacto que a coragem de uma única pessoa pode ter no mundo. Se você gostou deste vídeo, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber notificações sobre nossos novos conteúdos. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar suas opiniões nos comentários e divulgar para seus amigos e familiares. Obrigado por assistir.